Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bora rezar? Bora começar mais um dia de oração, mais uma live. Vamos rezar pelos nossos filhos hoje. Clamar a Deus, né? Desde a sabedoria para educá-los, né? Até pelos filhos que já estão grandes. Vamos rezar, gente? Vocês estão com tudo aí? Para a gente começar a rezar, a gente vai começar a nossa oração, clamar ao Senhor, o socorro do céu, o auxílio do céu, a sabedoria, né? Como pais, eu acho que o que a gente mais precisa pedir hoje para Deus é sabedoria. Bora lá então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos. Travando um pouquinho, né? Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, Senhor, nós somos gratos pela nossa vida, somos gratos, Senhor, pela nossa família, somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito na nossa vida, na nossa história. Obrigada, Senhor. Nós pedimos, Jesus, neste momento a proteção do Teu preciosíssimo sangue sobre nós, nossa família, nossa casa, nossos bens, todos os meios de transporte que nós vamos usar no dia de hoje, todas as estradas e ruas que nós vamos andar, todo o nosso ambiente de trabalho, ferramentas, materiais de trabalho. Nós clamamos, Senhor, a Tua proteção sobre nós e sobre os nossos filhos, os ambientes de convivência dos nossos filhos, as escolas, as creches, local de trabalho dos nossos filhos. Tudo nós clamamos agora, Senhor, sobre tudo, sobre todos, a proteção do Teu preciosíssimo sangue, que o Teu sangue nos livre de todos os males e perigos. E pedimos ao Espírito Santo que venha em nosso socorro, que venha em nosso auxílio, que venha nos encher de unção, de revelação. Espírito Santo, hoje nós precisamos de unção, de revelação, de sabedoria, de discernimento. Nós não podemos, nós não queremos, nós não conseguimos educar os nossos filhos, orar pelos nossos filhos sozinhos. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, vem em nosso socorro. Espírito Santo, vem em nosso auxílio. Vem nos ensinar a educar os nossos filhos. Vem nos ensinar a orar pelos nossos filhos. Vem trazer aos nossos filhos toda a graça da salvação, do arrependimento dos pecados, da revelação a respeito do Evangelho. Nós pedimos: vem Espírito Santo sobre nós e vem Espírito Santo sobre os nossos filhos. Vem Espírito Santo sobre os nossos filhos, batiza-os, enche-os de unção, de graça, de cura, de revelação, de desejo de encontro com o Senhor, de amor pelo Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós pedimos com a autoridade que nos foi concedida por Deus, de pai, de mãe. Nós clamamos agora toda a graça do céu sobre a vida dos nossos filhos. A graça da cura física, da cura emocional, da cura interior, tudo que os nossos filhos necessitam. Pela intercessão de São Miguel, nós clamamos agora. Tudo aquilo que tem travado a vida dos nossos filhos, tudo aquilo que tem mantido os nossos filhos cativos no medo, nas dores, nas dificuldades, todos aqueles traumas que a gente às vezes nem conhece dos nossos filhos, mas que Tu conheces, Senhor. Nós clamamos pela intercessão de São Miguel agora a cura, a libertação, a salvação. Senhor, nós pedimos, venha em socorro dos nossos filhos. Vem em auxílio das dores, das dificuldades, das limitações dos nossos filhos. Vem curá-los, Senhor, vem restaurá-los, Senhor, vem batizá-los, Senhor, vem aproximá-los de Ti. Nós clamamos, Senhor, toda a graça do céu, mais uma vez, sobre a vida dos nossos filhos, sobre as suas escolhas, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre o seu comportamento, sobre os seus relacionamentos. Nós clamamos, Senhor, abençoa os nossos filhos. Nós abençoamos agora os nossos filhos em Teu nome, Senhor. E declaramos, Jesus, que os nossos filhos são Teus. Os meus filhos são Teus, Senhor. Você pode ir dizendo isso. Se você
Você pode falar até o nome dos seus filhos. Senhor, eu vou falar o nome dos meus. Você fala o nome dos seus. Senhor, a Alice é tua, Senhor. O Isaac é teu, Senhor. Os meus filhos são teus. Abençoa os meus filhos, Senhor. Que eles sejam cada dia mais teus. Senhor, abençoa os meus filhos. Eu abençoo os meus filhos em teu nome, Senhor. Eu abençoo a Alice em teu nome, Jesus. Eu abençoo o Isaac em teu nome, Jesus. E peço, Senhor, que tudo aquilo que tu tens para a vida dos meus filhos se cumpra. Que todo o teu plano de salvação se cumpra na vida dos meus filhos. Senhor, nós te entregamos os nossos filhos. Daqueles que nós ainda sonhamos, ainda são projeto do nosso coração, que ainda nem nasceram. Até os filhos que já são adultos, que já são pais. Senhor, não importa. Nós entregamos os nossos filhos a Ti agora. E clamamos, abençoa os nossos filhos. Nós clamamos, São Miguel Arcanjo, desce ao combate em favor dos nossos filhos. Em favor das batalhas, das lutas de cada um deles. Aquelas situações que nós conhecemos e aquelas que nós desconhecemos. Das lutas afetivas, nas lutas que eles sofrem, no trabalho, nos relacionamentos, nas relações, da própria personalidade, as suas lutas interiores, as suas dúvidas, os seus temores, na sua saúde, todas as lutas que nossos filhos têm lutado. Nós clamamos, São Miguel Arcanjo, vem rogar, vem descer ao combate em favor dos nossos filhos. Nós te pedimos, São Miguel Arcanjo, assume os nossos filhos para ti. Assume as lutas deles para ti. São Miguel, nós clamamos agora que tu envie anjos, São Miguel. Tu que é o chefe da milícia celeste, envia anjos agora para cercar nossos filhos de cuidado, para cercar os nossos filhos da intercessão, da graça de Deus, da presença de Deus, da intervenção divina. São Miguel Arcanjo, vem em socorro dos nossos filhos. Nós vamos começar a rezar agora as orações da Quaresma. Depois nós vamos clamar mais ainda pelos nossos filhos. E eu convido você agora que você envie essa live para alguém. Envie para pais, para mães, para aqueles que querem ser pais e mães também. Que a gente convide mais pessoas agora para participar da live, para também rezar pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos, né? Sempre é filho, né, gente? Não importa a idade que tem, a gente vai sempre se preocupar. Nós queremos pedir São Miguel ainda antes de iniciar as orações da Quaresma por todos aqueles casais que querem ser pais, que querem gestar, todas as mulheres que têm tido dificuldade para engravidar e que desejam tanto. São Miguel, nós clamamos agora que se houver algum impedimento espiritual ou mesmo físico que tem impedido dessas vidas serem gestadas, geradas, que tu venha em socorro agora, São Miguel, dessas mulheres, liberando essa graça, a graça de engravidar. Todos aqueles casais que têm lutado, que têm clamado, que têm pedido, que têm se esmerado, que têm procurado o porquê não conseguem, não encontram, nós clamamos agora, São Miguel, desce ao combate em favor dessas famílias, que nasçam filhos saudáveis, que nasçam filhos saudáveis, que essas mulheres tenham a graça de gestações saudáveis, que sejam filhos consagrados a Deus desde a barriga. Famílias, São Miguel, existe um desejo genuíno, verdadeiro de educar os filhos na fé nesses corações. Um desejo grande de formar a família, de ser pai, de ser mãe. Vem auxílio, São Miguel, desses casais que desejam tanto e não têm conseguido. Nós clamamos a mesma graça que foi derramada sobre Ana, sobre Isabel, sobre tantas mulheres da Bíblia. A graça de gerar filhos santos, filhos escolhidos, profetas. Vem auxílio, São Miguel, dessas famílias, desses casais. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina,
precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Tá travando bastante, né? Mas vamos lá, gente. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade, vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Falar sobre rezar pelos filhos é algo muito, muito maravilhoso, assim. Eu gosto bastante disso e a gente podia fazer um encontro, né, de final de semana só com os textos bíblicos que falam a respeito da oração de pais pelos seus filhos. Desde aqueles, né, que não podiam gerar a vida, né? A gente tem, por exemplo, Ana, né, mãe de Samuel. Se a gente pegar lá 1 Samuel, capítulo 1, a gente vai ver ali, e no capítulo 2 também, a gente vai ver a luta de Ana, né, a angústia do coração de Ana em ser mãe, né? Tem todo o contexto social, cultural da época, né, que a gente nem vai entrar aqui, mas era um desejo genuíno, né, de ser mãe, de gerar a vida, né? E a dor do coração de Ana, que era imenso, né? Ela chega no templo e o sacerdote ali, ele pensa que ela tá bêbada pelo jeito que ela tá rezando, de tão tamanha é a angústia dela, né? E Deus concede a ela a graça de gerar, né? E se a gente for pensar assim, eu até vou pegar lá rapidinho aqui, porque é muito linda essa palavra, né? A gente vai ver que no capítulo 3, quando fala da vocação de Samuel, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Quer dizer, era um tempo, um momento onde não havia mais profecia, era raro se ouvir a voz de Deus, já não haviam profetas, né? E no coração de Ana nasce o desejo de ter um filho. E ela precisa lutar para ter aquele filho. E ela luta para ter aquele filho. E quando ela tem aquele filho, ela dá aquele filho ao Senhor, né? No capítulo 1, versículo 28 diz assim: portanto, 27 diz assim: eis aqui um menino por quem orei e o Senhor ouviu o meu pedido. Portanto,
eu também o dou ao Senhor. Ele será consagrado ao Senhor para todos os dias de sua vida. E prostraram-se naquele lugar diante do Senhor. Ela dá aquele filho para Deus, ela devolve aquele filho para Deus. E olha que coisa interessante. Não fosse o tempo de espera, não fosse a dor e a luta para ter aquele filho, Ana não teria consagrado ele ao Senhor e Samuel não teria nascido. Samuel não teria sido o grande profeta Samuel. Às vezes, há na demora um desígnio de Deus. Há um propósito de Deus nas suas demoras. Então, às vezes, quando está demorando para o bebê chegar, existe um propósito de Deus. Não é que Deus se esqueceu, Deus não se esqueceu. Deus está ouvindo a tua oração e Ele vai te visitar. E Ele vai fazer nascer do teu ventre um grande Samuel. É por isso que a gente não para de rezar até receber. E Ana não parou de rezar até receber. Não, ela parecia até uma doida. Ela parecia bêbada, clamando ao Senhor. Ela sentia no coração dela que ela tinha que dar um filho para Deus, que ela queria demais e ela lutou por essa graça. E o Senhor concedeu. E depois que ela entregou esse filho para Deus, no capítulo 2, no versículo 21, diz assim: o Senhor visitou Ana e ela concebeu, dando à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia na companhia do Senhor. Olha só. Deus deu mais filhos para Ana depois. Mas Deus tinha um desígnio para aquele primeiro filho, que era Samuel. Se Deus não tivesse demorado, se Ana não tivesse lutado por aquela gestação, ela não teria consagrado Samuel a Deus. Não teria. Existia um propósito de Deus naquela demora. Mas veio Samuel e depois vieram mais filhos. Mais filhos. Agora, nós, demorando ou não para gestar, né? Para nós, para todos os pais, o versículo 28 serve muito bem, né? Que é: ele será consagrado ao Senhor para todos os dias de sua vida. Essa consagração, essa entrega que Ana fez, é uma entrega que nós temos que fazer. Eu vou usar um versículo que está no Salmo 126, 13 e 4, tá? Vou tentar falar rápido, né? Porque eu já tô a 1 minuto do que seria o meu propósito de terminar a live. Diz assim: vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Versículo 5. Feliz o homem que assim encheu sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Olha o que está falando o versículo 3. Os filhos são um dom de Deus. São uma recompensa, um presente de Deus. Nós não podemos perder essa visão. Filho não é maldição, filho não é passar trabalho, maternidade não é maldição, maternidade não é passar trabalho. A gente passa trabalho, mas é bênção. É bênção. Gente, tudo aquilo que muito custa, muito vale. Educar filho para Deus, educar filho para o céu, custa muito porque vale muito. Hoje tá travando bastante, não sei se tá travando para vocês como tá aqui aparecendo que tá travando para mim. Os filhos são um dom de Deus. A nossa cabeça hoje, ela pensa que filho é muito caro, que filho é trabalhoso, que filho atrapalha a vida profissional, que filho para educar hoje em dia, então é até melhor que se tu tiver, passa a educação deles para frente, passa para que outra pessoa eduque, para que você possa trabalhar, ter mais dinheiro para pagar mais coisas para os filhos, né? Mais um filho às vezes é mais um gasto. Nada disso é verdade. A verdade é que filhos são dom de Deus. Filhos são graça de Deus, são presente de Deus. Deus nos deu a graça e a capacidade de gerar a vida. Isso é grandioso demais. A nossa mente humana não compreende. Aliás, a nossa mente humana e nosso comportamento e a nossa cultura de morte tem combatido a vida dos nossos filhos. A ponto de você ir numa farmácia e comprar uma pílula do dia seguinte para negar a vida. A ponto, eu não vou nem entrar assim, ó, no que eu poderia entrar aqui, mas vamos pensar só no aborto. Só
no assassinato dos filhos. Eu não vou nem falar do impedimento que eles venham ao mundo, mas eu vou falar do aborto, do assassinato do presente de Deus. Quantas crianças, quantos filhos abortados. Isso é uma desgraça para a humanidade. É uma desgraça tremenda para a humanidade. É pegar o maior presente que Deus nos deu, a maior graça que Deus nos deu e matar ela da forma mais cruel e terrível. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. O aborto é o pior dos pecados, o pior dos assassinatos. Gente, é muito triste, a gente nunca pode tolerar isso, em hipótese alguma, em circunstância alguma. Um filho vai ser sempre graça de Deus e bênção de Deus na nossa vida. Quantas mulheres que ao engravidar e sabem que estão grávidas, e talvez tenha sido o seu caso, quando você descobriu que você estava grávida, e disse o que? Mais um filho. Eu não queria agora. Né? Depois aí a gente tem o filho, vem até um arrependimento de repente de ter. Quantas mulheres que eu atendi que me falavam disso, da dor de ter rejeitado um filho no primeiro momento. E por que às vezes a gente rejeita no primeiro momento? Porque o ambiente cultural que nós vivemos nos ensinou que filho é gasto, é passar trabalho, é travar a vida, é pausar a vida, que maternidade é algo horroroso, muito custoso. Né? Eu falando com a maioria de mulheres aqui, eu não tenho como não falar dessas coisas, né, gurias? E aí fala assim no versículo 4: tais como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. A gente tem aqui uma primeira vez que eu vi e que eu compreendi esse conceito, eu me apaixonei por ele, né? O que são as flechas na mão do guerreiro, né? O guerreiro que tem as flechas na sua mão, ele olha qual é o alvo que ele vai atirar, né? Ele tem uma mira, um alvo. Ele não pode atirar as flechas aleatoriamente, não. Ele tem um alvo para ser atingido, né? E ele vai preparar a flecha, ele vai treinar, né, antes. E ele vai preparar a flecha, vai mirar naquele alvo para lançar aquela flecha lá naquele alvo. E a nossa vida, como pai e mãe, precisa ser assim. Os nossos filhos são as flechas. E a gente precisa ter compreensão e discernimento de qual é o alvo que Deus tem para a vida dos nossos filhos, qual é o propósito que Deus tem para a vida dos nossos filhos. O primeiro grande propósito é o céu e nós não podemos errar esse alvo. É dar para os nossos filhos uma educação que os conduza para o céu. Esse é o alvo principal. Se nós formarmos filhos que ganhem o mundo inteiro e venham perder a alma, nós falhamos miseravelmente como pais. Miseravelmente. Os nossos filhos e o nosso principal alvo é levar os nossos filhos para o céu, é a eternidade. Nós não temos controle sobre a vida dos nossos filhos e nós nunca teremos. Não tem, gente. Adoece quem quer controlar a vida dos filhos. Nós não temos controle. Nós temos missão sobre a vida dos filhos. E a nossa missão primeira é educar filhos para o céu. Então este é o alvo primeiro que eu tenho que perseguir. Depois, em toda a educação, né, a gente tem outros alvos que a gente vai acertando, que a gente deveria, né, mirar para acertar, que é a formação dos nossos filhos, o restante todo da educação deles que tem como principal alvo o céu. A gente vai forjando, vai formando, vai vendo quais são as habilidades que aquela criança tem, que aquele adolescente tem, mirando para o céu, né? Com olhos nessa terra, forjando eles nos estudos, na educação, na convivência, como conviver, as escolhas todas, mas o principal alvo é o céu. E esse alvo sempre está longe do guerreiro. O guerreiro não joga a flecha para perto, ele lança ela para longe, né? Então, a gente educa os filhos para lançá-los para longe de nós, né? Para lançá-los no mundo, né? Com alvo no céu. Nós preparamos os filhos para eles ficarem longe da gente, né? Essa é a educação que os pais têm que dar. Mas que eles saibam, que eles conheçam que o destino deles principal é o céu. Mas olha, Deus compara aqui os pais a guerreiros. Se os filhos são flechas que precisam ser lançadas para um alvo específico, e eu vou falar novamente, nós como pais precisamos orar e clamar: Senhor, para onde devo lançar meus filhos? Quais são os teus projetos para eles, Senhor? O que tu queres para a vida deles? O primeiro alvo sempre é o céu.
mas a gente vai afinando um pouco mais, sabe? Vai lançando um pouquinho mais para o centro do alvo, quando a gente vai pedindo para Deus discernimento e a gente vai educando aquele nosso filho para mais perto do propósito que Deus tem para a vida dele. E isso é algo que nós conquistamos orando pelos nossos filhos, orando pelos nossos filhos, orando pelos nossos filhos, sem medo, sem tentar controlar, né? Mas educando, pensando no céu, clamando discernimento. E olha só, tais como flechas nas mãos do guerreiro. Primeiro, os filhos estão nas nossas mãos, né? E nós somos guerreiros. A palavra de Deus compara os pais aqui a um guerreiro. Nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar de unhas e dentes pelos nossos filhos, pela alma dos nossos filhos, pela formação dos nossos filhos. Vocês sabem que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele pegou os filhos da nação, os jovens mais inteligentes, mais fortes, os melhores, e levou para a Babilônia com ele. Levou todo o povo, né? Ele não levou todo o povo, ele selecionou o povo que ele ia levar. Mas ele escolheu a nata da juventude, aqueles que eram os melhores, sabe? E ele fez o quê? Ele trouxe para ele colocou dentro do palácio dele. Ele colocou eles para estudar. Eles precisavam estudar 3 anos. A palavra de Deus nos ensina que ele fez isso. Ele era um homem muito inteligente. Nabucodonosor era um homem muito inteligente. E o que ele faz? Ele começa a ensinar os costumes, a língua, os ritos, tudo que eles viviam na Babilônia para aqueles jovens israelitas. E ele oferecia a comida da mesa dele para os jovens israelitas. Ele oferecia o que tinha de melhor. Ele não subjugou só pela força, mas ele veio pela educação, pela cultura e foi trazendo aqueles jovens israelitas, aquela nata do povo de Deus, aqueles que eram o futuro do povo de Deus, ele vem trazendo e conquistando para o lado dele. E eram muitos, mas a gente vê que só 4 se mantêm fiel, segundo a palavra de Deus, que é Daniel e os 3 amigos dele que depois são lançados na fornalha. De todos aqueles jovens que foram levados, esses 4 se mantiveram firmes. O restante se deixou levar pela educação que estava recebendo, pela formação que estava recebendo, pela formação cultural, pelo ambiente que vivia, pela comida gostosa da mesa do rei. Gente, é a mesma coisa na vida dos nossos filhos. Nós hoje moramos na Babilônia, né? A nossa vida hoje é inserida numa realidade cultural de pecado, onde tudo é permitido, onde tudo pode, né? Onde os valores morais, os valores cristãos são desprezados. E sim, a educação, às vezes a educação formal, tá? Isso não é culpa de nenhum professor ou professora diretamente. Alguns até são, tá? Não vou também ser hipócrita, alguns são. Mas eu conheço muitos professores e professoras maravilhosos, mas que recebem já livros didáticos, uma formação e uma orientação para educar os nossos filhos nos princípios deste mundo. E para trazer pela educação, pela cultura, que os nossos filhos se esqueçam que são um povo de Deus. Quantos daqueles jovens esqueceram? Eles se tornaram babilônios lá junto com os outros. Aprenderam a falar o idioma, aprenderam a se vestir como eles, aprenderam qual era o nome dos deuses, comeram da comida do rei, porque o mundo vai tentar os nossos filhos com a comida do rei, com a comida do palácio. Tentando trazer e mostrar que o mundo é melhor do que Deus. Que a fé é um conceito esquecido do passado. Olha só, nós somos guerreiros. A gente precisa lutar pelos nossos filhos. E a gente precisa lutar na oração. E talvez aqui eu fale agora com pais que já têm seus filhos crescidos, que já lançaram a flecha para longe, né? Ou que estão se preparando para deixar a flecha ir para longe. Quando os nossos filhos já saem de casa, quando a gente já lançou,
Aí é a nossa oração. E escuta uma coisa aqui, a tua oração não é fraca. Deus pode corrigir o traçado dessa flecha, o caminho dela. Deus pode. Olha para o Evangelho, os encontros que Jesus teve com pais e mães. Olha o encontro dele. Jesus encontrou com aquela mãe cananeia que chega para ele e incomoda ele até que a filha dela seja liberta. E Jesus não libera graça fácil, não. Não libera fácil. Mas ela fica ali implorando, dizendo para ele, lembra que Jesus disse, não fica bem dar aos cães, né, a comida dos filhos. Ela fala, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Gente, que fé dessa mãe, que loucura que me dá. E Jesus disse, olha, eu não achei fé dessas em Israel, vai que a tua filha tá curada. E Jairo, que a filha já estava até morta. Você pode pensar que não dá mais tempo pro seu filho. Você pode pensar que não tem mais esperança pro seu filho. Coloca Jesus na jogada, que tem esperança sim. Agora eu quero falar com pais que ainda educam os seus filhos, que os filhos ainda estão em casa. Seja um guerreiro. Gente, me desculpa estar me passando tanto, mas eu vou falar mais isso e a gente vai rezar. Você que ainda está educando os seus filhos, para de ser preguiçoso, para de ser preguiçosa. Deus te deu um presente, você tem uma flecha que tem um destino. Eu e você, nós não podemos ser preguiçosos. Nós somos guerreiros, nós temos que lutar incansavelmente pelos nossos filhos. Incansavelmente, no quarto de oração. E hoje, pai e mãe que não conhece educação, cultura, que não sabe o que os filhos estão aprendendo na escola, que não entende, às vezes tem coisa que nos incomoda, a gente não sabe por quê. Olha só, a gente tem uma ferramenta hoje que é a rede social, que é Instagram. Tem um monte de gente muito boa para nos ensinar, para nos dizer, olha, isso aqui é Nabucodonosor, isso aqui, estão ensinando pro teu filho que feminismo é que é um negócio. Olha aqui, estão ensinando ideologia de gênero pro teu filho. A gente tem quem nos ensine. A gente não pode mais ficar sentada sem lutar. Nós somos guerreiros, nós somos guerreiras. E a gente precisa se formar, se informar e lutar pela alma dos nossos filhos. É preciso sentar com os nossos filhos e dar para eles as razões da nossa fé. Hoje em dia, uma criança, um adolescente que não recebe em casa a razão da sua fé, o porquê que acredita, ele vai se perder logo ali na frente, vai se perder debaixo do teu nariz. Quantos de nós, quantos pais cristãos que eu conheço, que pagaram a escola, que pagaram a universidade para arrancar Cristo do coração dos seus filhos? Quanto? Gente, é hora de lutar. Luta enquanto você não lançou a flecha. Se você ainda não lançou a flecha, você tem que lutar agora. Agarra a vergonha na cara, dobra o teu joelho e pede sabedoria para Deus. O diabo vai te dizer, você já faz o suficiente, você já trabalha muito, você não tem tempo. É muito difícil, deixa para outro fazer. O diabo vai te dizer hoje, só hoje, descansa mais um pouquinho, dorme mais um pouquinho, só hoje deixa ele ficar na tela mais um pouquinho, só hoje deixa a internet liberada mais um pouquinho, e de só hoje em só hoje a alma dos nossos filhos vem sendo devorada. Acorda, guerreiro, guerreira, é hora de lutar pelos nossos filhos. Se a flecha já foi lançada e você errou, eu não sabia disso, Jéssica. Dobra o teu joelho e vai orar. Mas se a flecha ainda está dentro da tua casa, debaixo da tua autoridade, você vai lutar. Você vai se posicionar. A autoridade é tua, não é do teu filho. Quantas crianças que não aceitam um ai de educação, que não aceitam que o pai e a mãe digam, chega de telefone agora eu vou pegar. Não aceitam. Eles já são donos da sua própria vida. Você, se deixar o seu filho, que é flecha ainda nas tuas mãos, solto para ele não vai ser lançado para lugar nenhum. Ele não vai cumprir o propósito dele.
E coisa mais triste nesse mundo é a gente ver um monte de gente, uma geração inteira sem propósito para viver, sem desejo de viver, sem interesse pela vida, sem interesse pela realidade, sem interesse por nada, perdida, sofrendo no escuro, sofrendo. Gente, a gente não pode ser esse tipo de pai e mãe. É hoje. Hoje eu vou mudar isso. Hoje eu vou... A autoridade é sua, Deus deu pra você, você é guerreiro, guerreira, com flecha na mão. Olha qual é o destino, comece a estudar, tem um monte de gente boa nesse Instagram. Vou fazer stories depois. Vou fazer stories e vou colocar aqui um monte de gente que você pode seguir pra você aprender sobre educação. Gente que presta, não é Nabucodonosor. Nós não podemos enviar os nossos filhos pra Babilônia sem eles estarem preparados. Porque nós vivemos na Babilônia. Os nossos filhos estão na Babilônia, mas eles têm que saber qual é a fé, quem eles são. Quem o seu filho nasceu para ser. Você sabe disso? Se você não sabe, você tem que buscar essa direção. Quem que meu filho nasceu para ser? E agora eu vou lutar para que o meu filho seja quem ele nasceu para ser. Qual é o propósito de Deus? Eu vou lutar por isso. Com unhas e dentes, com o joelho no chão, com formação e informação, porque eu sou guerreira. E eu vou dizer para o meu filho quem ele nasceu para ser. Daniel e aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha, eles sabiam quem eles eram. Não importa se eu estou na Babilônia, eu sirvo o Deus verdadeiro. Eu já choro. Já me emociono porque a palavra de Deus tem tudo. Você pensa que é um livro antiquado? Não, a palavra de Deus tem tudo. Ensina o menino o caminho que ele deve andar, diz a palavra de Deus. E ele não vai se desviar do caminho por toda a sua vida. A hora de lutar é agora. Eu já lancei a flecha, Jéssica, e eu errei no alvo. Pai de Jairo, vai buscar Jesus. Vai interceder, vai dobrar o joelho, vai clamar. Vai buscar ajuda. Não para. Dobra o joelho e clama. A flecha ainda tá em casa, Jéssica, eu ainda não lancei. Luta. Você é guerreiro, você é guerreira. Não deixe que o seu filho tenha uma vida ao acaso. Tem um monte de gente sem sentido na vida. Nunca a depressão, o suicídio nessa faixa etária da adolescência, da juventude foi tão alto. Que a gente viver sem propósito, sem saber quem a gente é uma coisa muito triste. Viver confuso é muito triste. É muito triste. É terrível, é um crime. Nós não podemos cair nessa. Amém? Senhor, nós clamamos a Tua graça sobre nós como pais. Senhor, nos dá de novo a gana de lutar, o desejo de lutar. Nos devolve a nossa autoridade, Senhor, aquilo que nós cedemos, aquilo que nós pensamos que não era tudo isso. E agora nós vemos, Senhor, que nós estávamos errados. Nós clamamos, nos enche de graça e de unção para educar os nossos filhos. Nos devolve nossa coragem, Senhor. Aqueles de nós, Senhor, que erraram o alvo, que os filhos já estão grandes, Senhor, e se perderam de Ti. Nós clamamos que Tu venha consolar o coração desses pais, dessas mães que sofrem por ver os filhos longe de Ti. E clamamos, Senhor, derrama sobre eles a coragem de lutar na oração e no jejum. Clamamos sobre todos os filhos que estão perdidos, Senhor, tão perdidos pelo mundo, por essa Babilônia. Nós clamamos, Senhor, vem em socorro, atrai de volta para Ti. Nós nos unimos à oração deste. Atrai de volta esses filhos a Ti. E clamamos sobre os nossos filhos, flechas nas nossas mãos, Senhor. Nos ensina a educar os nossos filhos, tudo aquilo que de porcaria, Senhor, já entrou na mente, no coração, no comportamento deles. Senhor, nós clamamos a graça do Teu Espírito para que nós possamos corrigir a rota agora, antes de lançá-los, Senhor. Nos ensina como, Senhor. Enche os nossos filhos da Tua graça, Senhor. Que o coração, que a mente deles seja pelo Teu Espírito Santo agora terra fértil a Tua palavra, terra fértil a uma boa e cristã educação, Senhor. Senhor, arranca do nosso peito essa preguiça, Senhor, essa paralisia, Senhor. Esse desejo de ficar parado, Senhor, e de que outros façam por nós. Senhor, arranca de nós essa preguiça. Nós clamamos, Senhor, nos liberta de todo espírito maligno que fica nos dizendo depois, amanhã. Nos dá a graça de reagir hoje, Senhor. Pela intercessão de São Miguel nós pedimos.
Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou, me ofereço e ponho-me a mim própria, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. Eu vou parar agora, eu vou falar. O Senhor me dá uma visualização, sim, uma palavra. O Senhor me dá como se alguns filhos, né, ainda crianças até, estivessem sendo alcançados por aquelas garras de Satanás, pelas garras do mal. E eu vi agora que não era nem Jesus que arrancava dessas garras, éramos nós. O Senhor nos devolveu a nossa autoridade para lutar. E agora, coisas que tenho certeza que o Senhor está livrando os nossos filhos. O Senhor está dando uma graça de livramento do mal. Obrigada, Senhor. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Muito passados no horário, mas o assunto de hoje eu não conseguiria jamais rezar e falar qualquer coisa em 20 minutos. A gente tá na reta final. Amanhã a gente tem live de novo às 7. Eu espero vocês amanhã. Por favor, envie essa live para os pais que você conhece, pra gente despertar mais guerreiros pela salvação dos nossos filhos. Tá certo, meu povo? Vou colocar nos stories de hoje um pouquinho mais de partilha e vou colocar perfis de pessoas que nós podemos seguir para aprender a educar e a defender e a guerrear pelos nossos filhos. Tá certo, meu povo? Deus abençoe, até amanhã às 7.